ler Neemias capítulo 8. Versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 8, e leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Eu queria chamar a atenção dessa última frase, que vai ser muito forte para a nossa pregação hoje à noite. Eles tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Lhes foram explicadas. Pai querido, oramos para que o Senhor abra os nossos olhos e vejamos as maravilhas da Tua lei. Já cantamos hoje à noite que Ele nos ungiu, o Senhor nos ungiu e nos deu toda a autoridade para pregarmos o Evangelho. Não queremos ir aleatoriamente, não queremos ir na força do nosso braço, nós queremos na dependência do Teu Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz, sermos capacitados por Ti, mas muito mais, fundamentados e sedimentados nas Escrituras Sagradas. Nós queremos compreender melhor a Tua lei, os Teus mandamentos, os Teus estatutos, os Teus juízos. Queremos observá-los, compreendê-los, estudá-los e, mais do que tudo, amá-los, amar a Tua lei, amar a Tua palavra. Neste mês, do 7º mês que os judeus celebram no calendário judaico, o novo ano, a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos e, mais do que isso, Esmirrat Torá, o dia da alegria da lei, da alegria da palavra. Traz à Tua igreja brasileira o ânimo e a alegria pela Tua palavra. Que o Teu povo se levante apaixonado pelas Escrituras Sagradas. E lembremos das palavras de Jesus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes. É o que nós queremos para nós e desejamos para a Tua igreja. No nome de Jesus oramos. Você pode sentar. Gostaria de, primeiramente, falar sobre esse texto. Estamos estudando Neemias,
quando nós chegamos aqui para estudar Neemias. Estamos há mais de um mês estudando o livro de Neemias. Todo dia, domingo de manhã e domingo à noite, temos falado sobre capítulos e mensagens desse livro. Neemias em hebraico significa aquele a quem Deus consola. É também chamado de confortador. Neemias veio de Suzã, da região da Pérsia, do Irã. Falávamos hoje de manhã que ele andou 1.300 quilômetros. Poderia ter ido numa linha reta pela Bandeirantes, mas o caminho era Arábia Saudita, a terra das Arábias, deserto. Mas ele vai pela região do rio Tigre, Eufrates. Ele está aqui em Suzã, Jerusalém é mais ou menos esse caminho, mas ele vai pela região do Tigre, do Eufrates, da Mesopotâmia, até chegar na cidade de Jerusalém. Uma viagem que talvez a distância daqui para BH, Belo Horizonte, ou a sua cidade, Teófilo Otoni, mais ou menos 1.000 quilômetros. Em menos de um dia você faz essa viagem. Mas eles fizeram uma viagem em 5 meses. E nessa viagem, o propósito era restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Neemias viveu na época do ano 450 a.C. Ele foi contemporâneo de Esdras, contemporâneo dos profetas Ageu e Zacarias. 3 levas de judeus vieram de Babilônia para a região de Jerusalém. Isso é muito importante nós falarmos para que não haja soberba de que nenhum de nós é o super-homem ou a mulher maravilha da igreja ou do planeta. Deus é um Deus que trabalha através da sua multiforme sabedoria. Nós estamos aqui hoje, mas lembremos que antes de chegarmos aqui, já outras gerações chegaram aqui antes de nós, pregaram o evangelho. Esta terra, por exemplo, brasileira, tem sangue de protestantes, cristãos, reformados, que vieram da Europa, que foram expulsos desta terra porque não podiam ter a liberdade religiosa de celebrar um culto reformado aos princípios da palavra, por um domínio de uma igreja romana, com seus tentáculos que impedia qualquer grupo religioso diferente pregar a palavra de forma distinta da igreja romana. A nossa história do Brasil também é marcada por isso. Nós tivemos muita perseguição. Meu sogro foi pastor na região do Nordeste, no interior, e ele me contava de líderes famosos aqui da igreja romana que já morreram, que mandavam incendiar igrejas batistas no Nordeste, no sertão, e chamavam os protestantes de bodes. Para quem não sabe o que é bode, bode é rebelde. E esses protestantes tiveram seus prédios, suas igrejas queimadas. Isso não foi na França, não foi na noite de São Bartolomeu, de agosto, alguns anos, séculos atrás, onde protestantes também foram mortos e queimados na França. Foi aqui no Brasil. Neemias está voltando agora, é a 3ª leva de judeus. A primeira foi de Zorobabel, veio antes para restaurar a cidade. A 2ª leva foi a leva de Esdras para restaurar o culto, o templo. Esse Esdras que acabamos de ler no livro de Neemias, foi ele que tomou o livro, a Torá judaica. Quando nós falamos Torá, é o Pentateuco da Bíblia, Gênesis até Deuteronômio. E é Esdras que é o escriba que vem restaurar o culto. Mas Neemias veio restaurar os muros. Percebem como Deus precisa de cada um de nós? Um restaura a cidade, o outro restaura o templo, um outro vem e restaura os muros da cidade de Jerusalém. O capítulo de número 6, acompanhem comigo, verso 15, diz que o muro que ele restaurou com um grupo de 42.360 judeus que vieram de Babilônia, esses muros foram restaurados em 52 dias. É fácil mobilizar um povo para fazer uma obra. Nós levantamos um prédio, uma igreja, quando eu pastoreava a igreja do Nazareno em Montemor, nós levantamos uma igreja onde muito do que foi construído ali foi até com a ajuda de católicos,
de crentes de outras igrejas que nós vendíamos feijoada, almoço, para que com aquele recurso nós pagássemos os pedreiros na construção do templo da igreja de Montemor. O terreno era próprio quando eu cheguei, o pastor anterior já havia comprado, mas nós construímos com muito sacrifício. E às vezes nós tínhamos uma trégua de pararmos porque faltou recurso. Mas agora era a hora de retomar e nós sempre fazíamos alguma coisa para vender, além dos bazares, para pagarmos a mão de obra. A obra de Deus precisa ser feita. E esses muros, graças a Neemias e a liderança muito maior de Deus com ele, eles conseguiram lograr êxito. Mas eu disse hoje de manhã, talvez foi fácil levantar os muros. Não, não foi fácil. Existiram muitas dificuldades. Mas talvez o mais difícil para aquele povo e para nós não é restaurar fisicamente prédios. É restaurar o nosso ânimo. É restaurar em nosso coração a estabilidade, a firmeza, a constância. É restaurar em nós um caráter resiliente. As empresas hoje falam muito de ser resiliente. O que é resiliente? Aquele que enfrenta adversidades e permanece firme no propósito que ele tem a seguir. Deus está levantando e quer levantar um povo constante, um povo estável. Uma das piores marcas na vida de alguém é ser um caráter inconstante, instável. Você casar com alguém que mostra e denota na sua vida conjugal emoções que oscilam continuamente. Mas às vezes parece que na vida do povo de Deus, da igreja contemporânea, parece que a igreja tem e precisa criar eventos, agendas para mobilizar, quando na verdade nós já temos o elemento propulsor, nós já temos o recurso maior e mais importante do universo, que é a palavra de Deus, porque foi esta palavra que nos gerou, que nos fez nascer de novo, é esta palavra que nos santifica e é esta palavra que deve ser o elemento propulsor para incentivar e despertar o nosso coração para chegarmos à sua casa e adorarmos a Ele coletivamente. Por que será que na hora da pregação muitas pessoas dormem? Por que será que muitas vezes na hora do culto, na hora da palavra, na hora da adoração, nós estamos distraídos? A hora mais importante do culto da reforma, quando houve a reforma protestante, a igreja estava mergulhada numa liturgia engessada. A igreja celebrava o culto em latim, em plena Europa do século XVI. A igreja celebrava um culto onde os sacerdotes ficavam de costas para o povo. O latim já era uma língua morta na Europa. O latim nem era mais falado no meio do povo. Por isso que os reformadores como Lutero teve a necessidade de traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o alemão. A Inglaterra fez a versão King James para traduzir a Bíblia para o inglês. Hoje nós temos muitas Bíblias em nossas casas. Hoje nós temos Bíblias nos smartphones. Hoje nós temos recursos que talvez nenhuma geração teve, mas ainda falta à igreja brasileira essa constância, essa estabilidade e esse voltar-se para Deus e principalmente para as Sagradas Escrituras. Estamos buscando receitas prontas nas igrejas, louvores, holofotes, shows, espetáculos dentro das igrejas, quando o centro do culto é a palavra. Eu que vim de formação romana, a minha herança, ao chegar na igreja evangélica, eu me senti um analfabeto. Porque a igreja que eu comecei a frequentar, quando o pastor falava de púlpito, dos personagens bíblicos, eu não entendia. Eu não conhecia as histórias da Bíblia, embora eu tinha lido quando eu havia feito o catecismo. Eu não conhecia os personagens, as narrativas. Você vai dizer, mas também muitos aí fora não conhecem. Sim, mas eu era praticante da igreja romana. Hoje, os judeus estão celebrando o Ano Novo. Por que eu escolhi esse capítulo? Porque esse capítulo,
O mês é citado aqui, volta para o capítulo 7, 8 de Neemias. Eles estão no 7º mês. Alguém deve ter pensado, como é o 7º mês? E o pastor acabou de dizer que eles estão começando o novo ano, o 1º mês. É porque existem 2 calendários que os judeus celebram. O calendário civil e o calendário religioso. O calendário religioso eles vão celebrar na Páscoa, em março. Eles começam um novo tempo para lembrar que eles saíram do Egito. Então, quando eles celebram a Páscoa todos os anos, é o início, o starting do calendário religioso. Mas o calendário civil, hoje, é o 1º dia. Os judeus estão celebrando o ano 5.780, desde a época de Adão. E os inteligentes aqui vão pensar, mas como é que é de Adão, se a Terra tem milhões de anos? Eu não vou falar mais, que eu já falei hoje de manhã. Mas depois deixa para explicar em particular. Mas, entretanto, eles celebram um novo ano hoje. Daqui a 9 dias, eles vão celebrar o dia mais sagrado para eles. Yom Kippur. É o dia do perdão. É o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, levando o sangue de um animal para ser colocado na tampa da arca, para pedir perdão a Deus pelos pecados do povo de Israel. Esse era o dia mais sagrado. Yom, dia. Kippur, perdão. Dia do perdão. Nós não precisamos celebrar mais este dia. Nós não somos judeus. Embora meu nome é Oliveira, e nós temos muitos nomes aqui de judeus, de famílias, que talvez na sua ascendência vem de formação judaica, através dos portugueses, dos judeus, das famílias judias que estavam em Portugal, e que a rainha de Espanha e Portugal tentaram expulsar os judeus daquela terra. Foram tão arrancados das terras por onde eles passaram, e por fim Cristóvão Colombo, que era judeu, conseguiu encontrar a terra da América do Norte e levar os judeus para lá. E os judeus passaram por Recife, terra da minha esposa, em Olinda, não, em Recife, não em Olinda, em Recife, onde tem a primeira sinagoga da América do Sul. E quando o Marquês de Pombal, que nós estudamos na história do Brasil, veio aqui a pedido da coroa portuguesa, esse senhor Marquês de Pombal expulsou todos os judeus que estavam na região de Pernambuco e de outras capitanias. E para onde eles foram? Hello? Para onde eles foram? Você está sentado? Para os Estados Unidos da América. Foram morar em Nova York. Plantaram uma cidade que hoje é Nova York, mas ao chegarem ali, eles batizaram-na de Nova Amsterdã. Porque a maioria desses judeus que estavam ali, possivelmente vieram da Holanda, dos Países Baixos. Alguns deles eram protestantes, cristãos novos, e vieram para o Brasil. Entraram aqui com o nome de cristãos novos e foram para Nova York. E foram eles que criaram o capitalismo. Toda a potência econômica que os Estados Unidos têm, uma boa parte se deve aos judeus. São eles que tomam conta de Hollywood. São eles que tomam conta de grandes pesquisas e são eles os detentores dos grandes prêmios Nobel em várias áreas da ciência e da tecnologia e da pesquisa. Parece um certo endeusamento, não? Mas a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 7 que Deus os escolheu. Deus os elegeu e deixou aquela nação durante milênios. Ficaram 2000 anos sem território, 2000 anos sem direito à sua terra, peregrinando como verdadeiros ciganos, e voltaram, e hoje é uma das maiores potências mundiais. O grande exército, o grande poder bélico, científico. E perguntaram a um jornalista ateu da Folha de São Paulo, alguns anos atrás, por que vocês são tão inteligentes? E ele respondeu, mesmo sendo ateu, ele disse, porque nós somos o povo de um único livro. Como de um único livro, se vocês leem muitos livros? É que nós lemos os outros livros a partir desse livro. O livro, com L maiúsculo. O livro da lei de Deus, da palavra de Deus. Por isso, quero desafiar você, eles estão aqui no 7º mês,
E esse capítulo vai falar do Rosh Hashanah, no primeiro dia, que é esse, veja o versículo 1, em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Espero que na sua Bíblia tenha livro com L maiúsculo, porque não é qualquer livro. Quando você lê livro, ele está falando Torá, a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia não é desodorante, viu, irmãos? Ela não é para ficar debaixo da axila, é para ser lida. Eu lembro de uma musiquinha lá na igreja católica que nós cantávamos quando eu era criança. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação. E a música dizia, Jesus Cristo é a palavra. Só que eu não li a palavra. Só que nós não estudávamos a palavra. Mas a música exaltava a Cristo e dizia que Cristo é a palavra. É algo impressionante que me chama a atenção nas igrejas. A falta de compromisso com a Bíblia. De leitura. Nós vivemos numa época difícil. A sociedade de hoje tem muitas demandas. Ontem eu estava ouvindo a reportagem e é uma coisa que eu faço muito. Eu ouço muita notícia hoje ouvindo podcast no carro. Mas eu também ouço no meu carro a palavra de Deus. Às vezes eu estou cansado, não quero ler. Tem dias que eu leio à noite a Bíblia. Tem dias que eu não quero ler, mas eu digo, eu não vou ler, mas eu vou ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E eu coloco no meu celular o programa de leitura da Bíblia. E eu leio e escuto a Bíblia, às vezes deitado. Não gosto de deixá-la tocando e dormir. E assim, quando eu percebo que o sono não aguento mais, não tem palito que aguente os meus olhos, eu digo, bem, agora eu continuo amanhã no carro. E às vezes são textos que eu já conheço, são textos que eu até já domino, mas a palavra de Deus tem que ser lida e estudada toda e sempre. Veja nesse capítulo 8, quantas vezes a palavra lei, livro, será demonstrado. Versículo de número 1. Livro da lei, os 2 L's maiúsculo. Verso 2, Esdras, o sacerdote, trouxe o quê? A lei perante a congregação. E ele diz o dia, era o primeiro dia. Verso 2, acompanha a última frase. Era o primeiro dia de qual? Do 7º mês. Era o dia de Rosh Hashanah. Além disso, esse capítulo vai mostrar que eles celebraram a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, ela vai começar no dia 14 daquele mês. Até o dia 21. São 7 dias celebrando a festa dos tabernáculos. E é muito interessante porque eles voltam do cativeiro. E quando eles vão celebrar este momento aqui, é algo em que Deus começa a resgatar naquele povo o culto. A palavra, o apego à lei. Eles voltaram de Babilônia. Babilônia tinha muitas distrações. Babilônia tinha muitos atrativos. Babilônia tem muitos seriados, vou trazer nos dias de hoje, tem muitos filmes. Babilônia tem muito YouTube. Babilônia tem muito entretenimento. Babilônia tem muita variedade de diversão. Agora era a hora de voltar de Babilônia e se apegar à palavra de Deus. E diz o capítulo 8, versículo 13, de novo, no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias, os sacerdotes e os levitas, para tentarem nas palavras da lei. Verso 14, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Nós estivemos agora com a caravana Israel, em Jerusalém, e nós não vimos, mas agora quem for a Jerusalém vai ver lá no Muro das Lamentações as cabanas que eles fazem, a festa de Sukkot, em hebraico quer dizer cabanas. Por quê? Por que eles ficam nas cabanas? Para lembrar que durante 40 anos eles estiveram no deserto, de tenda em tenda, de tenda em tenda. Sabe o que é que os judeus fazem nessa época em Nova York, que os que moram em apartamento? Eles não fazem as refeições dentro da sala.
eles fazem uma cabana, uma tenda com folhas de palmeiras no apartamento, na varanda, e as refeições fora do apartamento, fora da casa, para lembrar aos seus filhos: 40 anos nós estivemos no deserto. Só que a festa dos tabernáculos é uma festa de alegria. O último dia da festa se chama a festa do Esmirrat Torá. O que é isso? É a festa da alegria da lei. Seria bom se nós tivéssemos judeus que morassem aqui na região para a gente observar neles o que eles fazem. No último dia da festa, os judeus pegam a Torá, que seria para nós a Bíblia, e eles saem andando pelas ruas de Jerusalém, de onde eles estiverem, em qualquer parte do mundo, cantando a Deus e celebrando pela entrega de Deus da Torá ao seu povo. É uma coisa impressionante, crianças pequenas, até os anciãos, dançando nas ruas de Jerusalém por causa da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não tenho visto no meio do povo de Deus um amor e uma paixão pela palavra. Eu não tenho visto hoje na igreja evangélica brasileira um apego com um amor intrínseco pela palavra de Deus. Jesus disse que se nós amarmos a Ele, nós vamos guardar os seus mandamentos. Não existe forma alguma de admitir que alguém ama a Cristo e não ama a palavra. Aliás, quando nós nos convertemos, eu digo pela minha própria experiência, eu tinha uma ojeriza à Bíblia. Eu tentei lê-la quando eu tinha 7 para 9 anos. Dos 7 aos 9, eu pegava a Bíblia das edições paulinas, mas eu não entendia absolutamente nada. E disse para mim mesmo que eu jamais leria aquilo ali. Mas quando nós nos convertemos, as escamas caem de sobre os nossos olhos. O véu é removido. E este livro passa a ser iluminado pelo Espírito Santo que vem habitar em nós. E o mesmo Espírito que levou Paulo, Jeremias, Isaías, João, Pedro a escreverem aqueles livros com letras que foram codificadas pelo próprio Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo vai poder decodificá-las, lê-las. Porque esse livro pode ser um livro de história, de antropologia, de arqueologia, mas eu quero crer e dizer deste púlpito que este livro é o livro, é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. E aqui o texto vai mostrar que eles fizeram a festa, celebraram a festa, e diz aqui, no versículo 16, e saiu o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas. Aonde eles fizeram as cabanas? Cada um no seu terraço, porque tem que ser numa parte aberta. E nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E eles celebraram durante os 7 dias. Veja o versículo 17, a última frase. E houve muito grande alegria. Versículo 18 diz, dia após dia, leu Esdras o quê? No livro da lei de Deus. Volta para o versículo 14, acharam escrito aonde? Na lei, no livro de Deus. Volta para o versículo 3, a última frase, os ouvidos estavam atentos ao quê? Ao livro da lei. Por isso, nesse dia de hoje, que eles estão celebrando o Rosh Hashanah, e eu escolhi esse texto porque tem muito a ver com o calendário judaico, eu queria trazer os efeitos da pregação da palavra de Deus na nossa vida. Então vamos ver no capítulo 8, verso 1. Em primeiro lugar, a palavra de Deus pode atingir o nosso intelecto. Mas vocês vão ver que não é só o intelecto, não. Vamos para o capítulo 8, verso 8. Vamos ler comigo. Leram no livro da lei de Deus, toda a igreja, claramente, tem que ser muito claro, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. A palavra tem que ser explicada. A palavra tem que ser estudada.
num termo de anatomia, de medicina, a palavra tem que ser dissecada. E isso não é tão fácil. É muito difícil trabalhar com estudo bíblico se você não interpreta contexto. Existem hoje muitas bíblias de estudos. Eu conheço irmãos que têm várias bíblias. Tem até um artigo que eu li alguns anos atrás, as muitas letras, as muitas bíblias te fazem delirar. Porque nós temos muitas versões, mas nós não lemos. É impressionante como os artistas de hoje, enquanto nós estamos aqui, o Rock in Rio está acontecendo. Ingressos caríssimos. Entra lá, conversa com aqueles jovens adolescentes, fala para eles o nome de um artista. Eles sabem até o nome da roupa íntima que os artistas usam. Eles sabem o nome do perfume. Eles sabem as músicas, as letras de cor. Pergunta para eles o livro de Neemias, o livro de Joel. Eles não sabem. Né? Pergunta para muitos crentes hoje, no mundo contemporâneo, alguns livros da Bíblia, algumas passagens bíblicas, não sabemos, mas pergunta onde será o show amanhã da Aline Barros. Do cantor fulano de tal, gospel, eu sei. Pergunta com quem ele casou, ela casou. Pergunta quantos filhos esse cantor famoso tem. Nós sabemos. Dá uma olhada na televisão, quantos programas à tarde, como o pastor Felipe disse, são só programas de fofocas na TV. Falando mal dos artistas de outras emissoras. É o que dá ibope. Mas nós somos um povo hoje que quase nada sabemos das Escrituras. E o texto vai dizer que eles receberam as explicações. E veja, volta para o versículo 7. É por isso que nós precisamos ter pastores e mestres que ensinem. Mas às vezes nós temos pastores nas igrejas que ensinam, mas o público não vem para a escola bíblica. Volta para o versículo 7. Vamos ver? Olha o nome deles. Veja, a glória não é do pastor não, queridos. A glória é de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que ensinem a palavra. Veja o versículo 7. Vamos ver o nome deles. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías. Agora leio em voz alta. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Então, a palavra de Deus começa a atingir o nosso intelecto. Veja, no versículo 3, eles estavam atentos. A última frase do versículo 3, todo o povo tinha os ouvidos atentos a quê? Ao livro da lei. Eu sou professor universitário há muitos anos. E às vezes não é fácil dar aula à noite, não. Porque tem gente que trabalha o dia todo, acorda 5 horas, chega à noite na universidade. Já tive alunos que eles são casados, têm filhos e vão para São Paulo, são executivos, voltam. Quando chegam, estão assim na aula. E se eu não der uns levantes bem agitados na sala de aula, vai cochilar. Mas às vezes eu vejo alguns desses homens, a seriedade deles, de terminar um curso, com muito cansaço, muito sono, homens que já devem estar com 50 anos de idade, no meio de uma turma que só tem jovem. E eu vejo jovens, alguns solteiros, não são casados, não têm filhos, a maioria ali dormindo, tudo cansado. E um homem cansado com 50 anos, já voltou de São Paulo, acordou às 4, pegou o ônibus executivo às 5, pegou o outro ônibus às 5:30 da tarde, voltou para Campinas, foi para a universidade, mesmo cansado, às vezes até eu bato no ombro, está cansado, né, fulano? Não, professor, mas eu entendi tudo. Ouvidos atentos. E aí, dando aula, às vezes eu percebo assim, eu estou dando aula, e se eu ficar muito parado, muito agitado, não agitado, parado, vai dormir. E se falar baixo, aí vai roncar. Então eu tenho que às vezes me movimentar e às vezes eu olho para o semblante de uns e digo assim, esse aqui está pensando na pizza que vai comer. Esse aqui está pensando em calabresa, aquela ali é 4 queijos. Porque as mentes vagueiam. E às vezes esse é o horário do culto, na palavra, que o nosso coração deve estar mais atento. Aliás, se você comparar o ápice de uma missa
com o ápice de um culto protestante, qual é a diferença? Qual é o ápice de uma missa? Eu respondo, a Eucaristia. Qual é o ápice de um culto protestante bíblico? A pregação da palavra. Você pode anotar, a única passagem na Bíblia que fala de púlpito de madeira é essa passagem. Só tem uma passagem na Bíblia que fala de púlpito. E aí, nessa passagem, ele mostra para que serve o púlpito. Púlpito não é para falar de Ponte Preta e Guarani. Púlpito não é para falar de piada, porque hoje os pastores, para fazer entretenimento, ele tem que contar piadas para as pessoas darem risada. Pastor bom é aquele pastor que conta piada, que dá risada, que as pessoas se divertem. Mas talvez pode ser distração da Babilônia religiosa. Veja o capítulo 8, verso 4, verso de número 3. Vamos ver, ele vai falar no verso 3, a hora em que eles se levantaram. Vamos ver se todo mundo consegue ficar em pé e fazer isso. Versículo 3. E leu no livro da praça, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas. Vamos ver a hora. Marca aí. Desde quando eles ficaram em pé? Desde a alva. Que horas é a alva aqui de manhã? Vamos pegar aí. Quando eu acordo 6 horas, já está tudo claro. 5h40. Então, faz as contas. De 5h40 ao meio-dia, quantas horas? 6 horas e 20 minutos. Agora escute, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone. Nós estivemos agora lá no Egito, lá no Monte Sinai, a gente vê o eco, né, quando Moisés ali deve ter falado, e se utilizou da acústica. Inclusive, quando Deus dá a direção a Moisés para que ele falasse 6 tribos, as bênçãos no Monte Gerizim e as maldições no Monte Ebal, de Deuteronômio 27 e 28. Todo o povo ouvia, e a acústica daquele lugar era fantástica, eram 2 montes e aqui no meio uma cidade, que hoje é uma cidade. E nessa região do meio, Israel ficou, e as 6 tribos profetizavam de um lado e as outras 6, as outras palavras. Eles ouviam, mas não tinha acústica. Não tinha som, como nós temos aqui. Mas até isso ele se utilizou dessa estrutura natural, né, onde o vento levava o som, como dizia uma ex-presidente nossa do país, né, estocando o vento, estocando o som. E você consegue lá trazer uma acústica com sonoridade. E diz o texto que eles ficaram até o meio-dia. Agora vamos ver como é que eles ficaram. Perante homens e mulheres, e os que, vamos gente, os que podiam entender. Eu acho que tinha gente que não entendeu não, lá naquela época. Porque diz os que podiam entender. Porque eu fico impressionado, tem pessoas que elas falam de botânica, de fauna, de flora, de TI, de TI, de tecnologia, de software, de hardware, de tanta coisa. Aí quando a gente fala da Bíblia, é muito difícil. Disseram que Paulo era tagarela. Disseram que Paulo falava demais. E teve pessoas que ouviram os sermões de Paulo e diziam assim, ele fala umas coisas difíceis de entender. Mas nós entendemos tantas outras coisas e não entendemos as Escrituras. Além disso, diz que o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Agora, o que o povo fez? Aonde foi que eles fizeram isso? Vamos ler o versículo 4. Olha o púlpito. A única passagem que fala do púlpito. Esdras, o escriba, estava onde? Num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então, qual é a finalidade do púlpito? Ler a palavra, expor a palavra, ensinar a palavra e explicar a palavra. A frase mais bonita que eu acho de um dos grandes pregadores evangelistas dos Estados Unidos, que já morreu, Billy Graham, ele só dizia essa frase quando ele ia pregar. The Bible says, a Bíblia diz. A Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Agora, não é tão fácil achar o que a Bíblia diz, é preciso lê-la, estudá-la, interpretá-la. E o púlpito serve para isso. Então, fazendo aí as contas, no mínimo, eles levaram 6 horas e 20 minutos.
em pé, no deserto. 7 horas da manhã no Egito, um calor escaldante. Pergunta ali para Og e para o Ricardo. A gente descendo lá o Monte Sinai, lembra? Sol escaldante. Sol de quase já 40 graus, queimando a nossa pele, 7 horas da manhã. Agora imagina no deserto, sem tenda, de meio-dia até meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. A gente está aqui numa sala com ar-condicionado, diga amém, dê graças a Deus, bem confortado, num assento, né? Confortável, uma cadeira confortável para ouvir a palavra. Além disso, essa pregação da palavra atinge o intelecto, mas também vai atingir a emoção. Vamos para o capítulo 8, verso 9. O culto é racional, mas ele afeta a nossa emoção. Verso 9. Neemias era governador, Esdras, o sacerdote e escriba. Os levitas ensinavam, todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao vosso Deus, pelo que não prantieis nem choreis. Leia em voz alta. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo chorava porque ouvia a palavra. Além disso, no versículo 10, a última frase, ele diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o quê? É a vossa força. Vamos agora para uma outra ação da palavra de Deus. Ela atinge o intelecto, ela atinge a emoção, mas ela vai trazer também um choro pelo nosso pecado. Diz a Bíblia que eles vão ser confrontados por conta do pecado. Verso 9 diz aqui que este dia é consagrado, não prantieis, nem choreis, porque todo o povo chorava. Por que o povo está chorando? Porque a despeito dos 70 anos do cativeiro, eles estavam distantes de Deus, distantes da Torá. Isso é tão sério que no capítulo 9 eles vão fazer uma oração de confissão de arrependimento. No versículo 3 do capítulo 9 diz que, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. E eles vão orar. A partir do verso 5, eles vão começar a orar e vão pedir a Deus perdão pelos pecados deles ao longo de todos aqueles anos, mostrando que eles foram confrontados pela palavra e pediram a Deus, e tiveram em Deus o arrependimento da palavra de Deus. Bem, queridos, quero desafiar aqui a pensar, voltando para o capítulo 8, que a palavra de Deus tem ação para trabalhar no nosso intelecto, na nossa emoção e gerar também ainda em nós o arrependimento. Não existe forma de celebração com alegria senão Deus produzir primeiramente em nós quebrantamento. Eu queria só lembrar a vocês a sequência da festa. Hoje é o dia das trombetas. Daqui a 10 dias eles vão chorar pelos seus pecados. Depois do choro é que vem a celebração da festa dos tabernáculos. Hoje nós queremos o contrário. Nós queremos celebrar, pular, cantar, louvar, bater palmas, menos chorar e se arrepender. E é muito interessante esse viés do 7º mês, tudo muito bem enviesado, né? Arrumado por Deus, um dia de despertamento, um dia de quebrantamento e uma semana de celebração. E o último dia da festa, eles chamam de o dia de Esmirrar Torá. E o dia de Esmirrar Torá, essa festa Jesus celebrou. E eu quero finalizar a pregação abrindo a Bíblia com vocês em João, capítulo de número 7. Foi numa festa dos tabernáculos que Jesus foi convidado com seus discípulos para subir a Jerusalém e celebrar a festa. Mas propositalmente Jesus disse: não, eu não vou agora. Ele foi depois. A Bíblia diz que ele foi em oculto, às escondidas. Mas ele tinha sido convidado pelos discípulos dele para subir a festa de Jerusalém com eles, coletivamente.
Em João capítulo 7, a palavra de Deus diz no versículo de número 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. No capítulo 7 ainda, o verso 2 diz: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Inclusive, é uma época de Israel mais caro para viajar em Israel, é essa época de setembro e outubro. Os hotéis ficam lotados. É um engarrafamento de ônibus impressionante, porque eles têm uma marcha internacional das nações em Jerusalém. Jerusalém não é uma cidade tão grande. Inclusive, nós vimos lá agora, assim como o Rio de Janeiro, como é que chama aquele transporte que faz ali do ônibus? É tipo elétrico, né? TRT? Não. B de bola. BRT tem o Tribunal Regional do Trabalho. BRT. E Jerusalém estava fazendo isso. E a guia estava nos falando, vocês imaginem o que vai ser Jerusalém agora em setembro, com milhares e milhares de pessoas egressas de várias nações, celebrando a festa dos tabernáculos. É uma marcha linda, eles cantam, as pessoas fazem dança, coreografias, tem teatro. É uma coisa impressionante. Como diz o pastor Aníbal, impressionante. Coisa maravilhosa. Mas os hotéis ficam lotados. Mas do que adianta celebrarmos esta festa e não tirarmos a lição mais importante da festa? E talvez Jesus vá em oculto para essa festa, porque ele queria ensinar algo mais profundo para o seu povo que somos nós. Ao chegar no capítulo 7, no versículo de número 37, no último dia, versículo 37, acharam? Por isso nós precisamos ler a Bíblia e conhecer as festas, as tradições. Verso 37, leiam comigo. No último dia, o grande dia da festa. Que festa? Que festa? A festa dos tabernáculos. Mas o que era o último dia da festa? Eu já tinha pregado aqui. Eles pegavam a Torá e saíam com a Torá cantando nas ruas de Jerusalém. Nem precisa ir para Jerusalém. Se você morar em São Paulo, capital, vai lá para Higienópolis. Vai lá no sábado, no dia da festa. Pode ser qualquer dia da semana. Se for um dia da semana, quarta-feira, e for feriado judaico, é esmirrar a Torá. E o que é que eles fazem nesse dia? Eles agradecem a Deus pela palavra de Deus. Estudam. Aliás, no dia do esmirrar a Torá, eles concluem a leitura da Torá. Está lá escrito em Deuteronômio, capítulo de número 12. De ano a ano vocês lerão este livro. E na festa dos tabernáculos, eles finalizavam a leitura da Bíblia e começavam novamente. Por isso que nós fazemos isso também. Todo ano, em dezembro, o que é que nós fazemos aqui? Eu e o pastor Felipe. Nós pegamos um boletim, aqui está o boletim, e nós colocamos o que no boletim? O programa de leitura da Bíblia. Para quê? Para ao chegar no dia 31 de dezembro, nós já tenhamos feito a leitura toda da Bíblia para começar o novo ano lendo a Bíblia. Sim ou não? A gente faz isso? Faz. E quem é que fazia isso e faz até hoje? Os judeus. Eles leem a Bíblia, a Torá, de janeiro a dezembro, segundo o calendário deles. Só que o último dia da festa, eles vão agradecer a Deus pela Torá. E veja o que aconteceu nessa passagem, e eu encerro com esse texto. Jesus levantou-se no grande dia e disse: se alguém tem sede, vamos, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. E ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Deixe-me perguntar uma coisa. Quem é o Espírito Santo? O Espírito de Cristo. Mas quem é Cristo? É a palavra. E o que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus entregou a Israel as tábuas dos mandamentos e a Torá? Deus entregou a palavra em pedras lavradas e entregou a Moisés. Mas esta palavra
seria colocada em pedras para ser lida a palavra e colocada na mente dos homens. Isso aconteceu na festa de Pentecostes. E depois que Cristo instituiu a igreja, na festa de Pentecostes, ele entregou o Espírito Santo à igreja. E o Espírito Santo nada mais é do que o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é a palavra viva e presente e residente em nós. Mas o Espírito, para fazer a palavra produzir seus efeitos, nós precisamos lê-la, estudá-la, guardá-la em nossa mente e em nosso coração. E no último dia da festa, Jesus olha para aquela festa. O texto não diz isso, mas eu vou dizer o que acontece no último dia. Naquela época de Jesus, havia uma procissão, e as pessoas vinham com um vaso de ouro, eles passavam no tanque de Siloé, que é o enviado, pegavam água do tanque e levavam em procissão, cantando a palavra de Isaías, capítulo 12. Vós tirareis águas das fontes da salvação. E ele saiu em procissão cantando, e nesse último dia, eu penso que Jesus olhou para aquela procissão e deve ter dito assim: vocês não precisam ir mais para o tanque de Siloé, porque eu sou Siloé, o enviado. Vocês não precisam dar essa água, porque eu sou a água viva. Vocês não precisam mais do vaso de ouro, porque eu sou a santidade em pessoa, porque o ouro fala da santidade. E vocês não precisam mais celebrar em torno desta procissão esta alegria, porque eu sou a alegria de vocês. Eu sou o motivo da alegria, do ânimo, de encorajamento. E eu sou a própria Torá, a palavra viva, escrita e revelada em seus corações. Ele já havia dito à mulher samaritana que se ela cresce no seu interior, ele formaria não é um rio, mas eu diria uma fonte de águas vivas que iam brotar ali, uma fonte, né, para brotar águas vivas. Mas agora ele vai dizer: todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você já tem Cristo, a palavra de Deus já está na sua vida, não basta apenas tê-lo como palavra de Deus viva habitando em você. É também necessário estudar a sua palavra, amar essa palavra, amar as Escrituras. E cada vez que mergulhamos nestas Escrituras, rios de águas vivas fluirão. Amém? Não se satisfaça com tão pouco. Não ache que você já saiba tudo, já sabe tudo da Bíblia. Nós precisamos buscar mais ao Senhor, conhecê-lo com mais profundidade, mergulhar nessas águas profundas do Espírito Santo. E a festa dos tabernáculos do Esmirrat Torá nos remete a este sentido muito maior. Do nosso interior fluirão, por meio de Cristo, rios de águas vivas que vão trazer para nós a verdadeira alegria e o motivo que nos traz até aqui. Quero convidar você a ficar de pé, orar por sua vida. Eu lembrei de uma música, mas não vamos cantar não, é em hebraico. Né, que eles cantam no dia do Esmirrat Torá. Eles cantam essa música e eu não vou cantar porque eu não sei nem toda a letra, né, mas eu lembrei porque eu vivenciei essa cena alguns anos atrás, quando eu vi judeus de 80 anos carregando a Torá e cantando no dia de Esmirrat Torá. E eu chorava dizendo: Senhor, eu quero ver essa alegria na igreja brasileira. Um povo apaixonado pela Bíblia, apaixonado pelas Escrituras. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero orar esta palavra que nós precisamos estar tão atentos. Precisamos nos arrepender como igreja brasileira e sermos um povo mais apaixonado pela Tua palavra. Nós temos visto uma sociedade marcada por distrações. Nós temos visto uma sociedade e até uma parte da igreja que tem buscado recursos, agendas para preencher o vazio da sua alma. Nós temos visto as motivações mais
errôneas de muitas pessoas que buscam igrejas com outras intenções. Nós queremos conhecer um povo apaixonado por Ti e apaixonado pela Tua palavra. E nós sabemos que a Tua palavra não nos decepciona. Por isso nós queremos orar para que a Tua palavra venha produzir em nós uma ação muito forte em nosso intelecto, uma ação muito forte em nosso coração, em nosso espírito. Que a Tua palavra também venha produzir em nós quebrantamento e arrependimento. E que o Senhor remova nesta noite as escamas, a dureza, a distração, as cadeias que têm deixado empecilhos, impedindo o Teu povo de crescer na maturidade do conhecimento de Cristo. Oramos para que estes jovens que acabaram de vir de um acampamento, com essas experiências que eles tiveram nesses 2 dias ali naquele acampamento, que o Senhor possa consolidar essas experiências através de uma experiência firme e sólida na palavra de Deus. Oramos agora para que todas as barreiras de incredulidade, de dureza de coração, de ideologias de raciocínio, estruturas, sofismas de raciocínio que prendem as mentes das pessoas, que o Senhor derrube por terra hoje à noite. Quebre essas cadeias de opressão, quebre essas cadeias de sonolência na hora do estudo da palavra, seja em casa, seja na igreja, que o Senhor repreenda esse espírito de sonolência e traga um despertar neste dia. E oramos em especial para que o Teu povo Israel, ali na terra física, no Eretz Israel, e espalhados entre as nações, aonde quer que os judeus estejam, que nesse mês, que eles celebram todas estas festas, aqui citadas hoje à noite, eles possam ter experiências profundas com Yoshua HaMashiach, Jesus, o Messias, que eles tanto esperam e anelam. Nós oramos para que o Senhor abençoe e renove as forças do Teu povo. Que sejamos um povo conhecido como um povo apaixonado pela Tua palavra. Que nós não tenhamos apenas muitas Bíblias em nossas bibliotecas particulares, mas nós possamos lê-las, estudá-las e examiná-las, a fim de que através da sã doutrina nós possamos crescer de forma integral em todas as áreas da nossa formação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz, te dê shalom, no nome de Jesus. Amém e amém.